Paz do Senhor, igreja. Amém. Que importante a gente pensar no tempo, porque vai chegar no momento que nosso tempo não vai ser limitado, né? Mas, por enquanto estamos aqui, nós temos um tempo limitado. E como usamos esse tempo limitado, define muita coisa, tanto na nossa vida, quanto no porvir. Então, é necessário um equilíbrio sobre o tempo que você aplica aqui e o tempo que você aplica no reino de Deus. Eu queria falar hoje num texto que Deus colocou no meu coração, lá em Jeremias 17, eu vou ler só os versículos 9 e 10. Amém. Jeremias 17, no versículo 9, quem não achou tem na tela aí. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém? Amém e misericórdia. Amém, misericórdia, meus irmãos. Porque a verdade é que Deus sonda os corações de maneira que nem nós mesmos sondamos. Porque na maioria do tempo o nosso coração passa desapercebido a nós mesmos. A gente faz vista grossa ou a gente finge que não é bem por aí e permite que o coração nos engane, porque segundo a própria palavra de Deus, ele é mais enganoso do que todas as coisas. Então, nós sabemos que o nosso inimigo é o diabo, e estamos vigiando contra ele, mas quanto ao nosso coração, que está dentro de nós, esse faz o que quer com a gente. Esse, a gente não tem domínio muitas vezes sobre ele. E esta é a maior fonte de erro, de pecado e de perdição do mundo. Está aí com você, batendo no seu peito, o seu coração. E a Bíblia fala isso claramente. Em alguns textos até que eu vou trazer aqui. E quando o profeta fala sobre o que Deus falou sobre o coração, ele vai usar a palavra Jacob, que significa fraudulento, traiçoeiro. É a mesma palavra da raiz do nome de Jacob, que é Jacó. Então só botou aí um prefixo, que significa tornozelo, e se tornou o nome de Jacó. Ele era enganador, traiçoeiro, porque ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, tentando roubar a bênção da primogenitura. E como ele tentava roubar essa bênção, profeticamente ele já recebe o nome de Jacob. Então o profeta usa a mesma palavra para definir o coração. Uma palavra que significa fraudulento, traiçoeiro. Alguém que quer roubar a bênção. E da mesma forma que Jacó se aproveita de um momento de fraqueza de Esaú, o coração aproveita de momentos de fraqueza para nos guiar a situações erradas. E ele é a fonte das nossas escolhas e do nosso futuro. Segundo a própria Bíblia, a gente vai chegar lá. Então, a primeira coisa que eu queria demonstrar sobre, como é que eu posso falar assim, os enganos do coração, é que o coração distorce as prioridades. É ou não é? Em Gênesis 25,
Eu vou ler os versículos 32. Ele diz assim: Esaú a Jacó: eu estou a ponto de morrer, para que me servirá o direito de primogenitura? Olha que coisa interessante. Ele pensa: o que me adianta a primogenitura? O que é que me adianta isso agora? Que valor isso me tem? Essa bênção, esse legado, esse ministério que Deus me deu, se eu vou morrer de fome? Olha, eu garanto para vocês que se Esaú estava conseguindo falar, brigar, pensar dessa forma, não ia morrer de verdade, né? Ele estava ali com um nível de ser um pouco dramático, levando muito para o coração as coisas. E dentro do coração dele, a vontade de comer, a fome, que eu até acredito que ele estava morrendo de fome, ele pode ter saído até no dia anterior para caçar, superou a importância daquilo que ele tinha recebido da parte de Deus, o direito de ser o primogênito. Mas quando ele nasceu, logo atrás dele veio um agarrado nele, querendo suplantar aquilo que era seu. E o coração dele distorce o que é prioridade na vida dele. Em vez de dar a prioridade à sua primogenitura, ele dá a prioridade ao desejo do seu coração, que é comer daquela comida que estava cheirando muito bem. E meus irmãos, vocês sabem que quando a gente está morrendo de fome, tem uma comida cheirando muito bem, é muito difícil de resistir. Não é fácil. Algumas pessoas podem até falar: que besteira, como é que se vende por causa de comida? Você fala isso porque você não está com muita fome e não tem uma comida muito gostosa aqui cheirando, porque não é brincadeira. Mas isso revela sobre o coração, porque essa muita fome não necessariamente é de comida, e esse cheiro gostoso não necessariamente vem da panela, mas muitas coisas nós desejamos, e isso é uma fome, e muitas coisas nos cheiram bem. E quem vê algo bonito aos olhos dos homens, não consegue interpretar o fim daquilo que se vê, porque há muitos caminhos que parecem ser bom, mas seu fim é de morte. Então o coração engana a achar que naquele momento a comida vale mais do que a primogenitura. Até porque se ele não comer, não vai sobrar nenhum Esaú para herdar a primogenitura. Ele vai morrer de fome. Olha o drama que o coração cria na cabeça de Esaú. E ele brinca com aquilo que lhe foi dado. Então ele aceita a troca, como nós muitas vezes aceitamos a troca. Aceitamos o pecado, o engano oferecido pelo coração, porque nós temos fome de algo, ou achamos que realmente necessitamos de algo, que aquilo é prioridade. Veja só, na casa de Lázaro, Marta e Maria, uma está sentada aos pés de Jesus e outra está preparando as coisas, e ela fala: Senhor, não te incomodas que minha irmã esteja aí, sentada aos teus pés? E ele diz: Marta, Marta, está preocupada com tantas coisas, uma só é necessária. Quem enganou Marta? Quem a enganou para achar que arrumar a casa ou ter uma boa janta era mais importante do que estar aos pés de Cristo? Foi o seu coração que a enganou. E olha, meus irmãos, o coração dela está dizendo coisas boas. Não é bom ter uma casa arrumadinha? Não é bom ter uma comida para todo mundo? Parece ser muito bom, parece ser muito proveitoso, mas a verdade é que não é a prioridade, porque o coração confunde as prioridades, e nem sempre algo ruim é a fonte do pecado. Às vezes algo bom é a fonte do pecado. Na verdade, tudo que você coloca na sua vida à frente de Deus, seja ela bom ou ruim, vai virar pecado, mesmo que seja algo bom. Ué, trabalhar é bom? Muito. Prosperar é bom? Muito. Coloca na frente de Deus, pecado. Ora, família é bom? Muito. Coloca na frente de Deus, pecado.
Cuidar do corpo é bom? Claro, devemos fazer sim, com certeza. Coloca na frente de Deus, pecado. Então não necessariamente é preciso algo ruim para que exista o pecado. Só existe uma inversão. E já se torna pecado. Então ela estava colocando o bem-estar daqueles ali e estava colocando o cuidado com a casa e a aparência na frente de aproveitar o momento com Deus. E isso não pode ser bom. Isso não pode agradar a Deus. Então ele falou, está preocupada com tanta coisa, mas uma só é necessária. E ela é enganada pelo próprio coração. O coração, além de distorcer as prioridades, ele vai mais longe, ele justifica o pecado. O coração justifica o pecado. Tem um livro muito bom que fala sobre essas coisas, que é O Cristianismo Puro e Simples. Como o nosso coração é enganoso, irmãos. Mas a Bíblia também fala sobre isso. E eu prefiro citar a Bíblia, lá em 1 Samuel 15. No versículo 3, chega a profecia para Saul e diz, vai, pois, agora, e fere Abimeleque, destrói totalmente a tudo que ele tiver, nada guardes e nada lhe perdoes. E Saul vai à guerra, mas ele não mata Abimeleque, e ele traz consigo os rebanhos. E quando Saul chega e o questiona, olha a resposta dele. Em 1 Samuel 15, no versículo 15, ele diz assim, e disse Saul, de Abimeleque as trouxeram, porque o povo, poupou as melhores ovelhas e as vacas para oferecer ao Senhor em sacrifício. Não é um pecado, porque eu fiz isso para oferecer um sacrifício para o Senhor. E já que eu estou fazendo isso para oferecer um sacrifício para o Senhor, é claro que a minha atitude não pode ser um pecado. Até porque que proveito teria matar os cabritinhos e as vacas e não ofertá-los? Como se Deus precisasse de alguma oferta, de algo ilícito. Então, Samuel questiona e vai falar, por acaso, vale mais o sacrifício do que a obediência? Vale mais, por acaso, a oferta do que a submissão? E isso, meus irmãos, é um momento que a Bíblia revela sobre a natureza de Deus. Se você para pensar, o sacrifício e a oferta, eles são realmente menores do que você ser submisso ao Senhor. A obediência por si só, ela vai requerer momentos de sacrifício. É ou não é? Você é obediente, em alguns momentos, o sacrifício vai vir. Derivado da obediência. Não o sacrifício que tu escolheu fazer, mas o sacrifício que o mandamento te impôs. Olha, é muito fácil para um homem escolher os seus sacrifícios, porque eu sei aquilo que me pesa mais e aquilo que me pesa menos. Então alguém fala para mim, Tiago, faz um jejum. Eu falo, pronto, vou fazer um jejum aqui, 1 semana sem salada. Estou jejuando. É um sacrifício. Está vendo? João gostou desse jejum. É um jejum diferente, ninguém faz, pelo menos, é uma coisa diferente. Mas, que dificuldade tem? Pelo menos para mim, não vou sentir falta não. Então o homem, quando ele escolhe os seus sacrifícios,
Estava lá, Saul, vou sacrificar a Deus 1.000 ovelhas, 5.000 vacas, que nem eram dele, eram de outro rei. Não tirou nada dele, do rebanho dele mesmo. O que vale esse sacrifício? Nada. Não vale de nada. Não lhe custou nada. Deus mesmo, no versículo 3, lhe deu a vitória em suas mãos, falou, vai e fere. E agora ele finge que aquilo ali lhe custou tanto, porque a sua oferta é tão grande. Mas a obediência e a submissão valem mais do que a oferta e o sacrifício. Então, voltando ao coração, o coração usa isso para justificar o pecado dele, a desobediência. Não, realmente, eu sei que menti errado, mas olhe só a consequência da minha mentira, que coisa boa, que coisa maravilhosa, a consequência dessa mentira. Não, eu sei que eu deveria ter feito de tal forma, não foi bem o que eu tinha combinado, mas olha o que trouxe de bom isso aí. E nada de bom pode vir de uma semente ruim. Porque Deus não precisa de jeitinho. E nem de ofertas e sacrifícios daquilo que não convém. Por quê? Porque as coisas de Deus vão acontecer pela graça de Deus e não pelas nossas mãos. Você tendo ou não colocado seu nome no livro lá para ajudar na obra, a obra vai ser feita. Porque aquilo que vem de Deus não depende de homem. Mas o nosso coração nos engana. E você fala, não, realmente não fiz do jeito mais correto. Mas às vezes é necessário mudar isso ou aquilo. Não. Deus pode abençoar, mesmo a gente agindo debaixo dos seus mandamentos e da sua lei. Eu não estou falando da lei dos homens, eu estou falando da lei de Deus. Debaixo da sua lei, Deus pode abençoar. Nada impede que Ele abençoe. Mas o nosso coração vai justificar o pecado. E vai dizer, não, mas foi por causa disso, ou não, mas teve aquela situação que ele também fez assim comigo, então me dá o direito de agora. Não dá direito nenhum. Nada te dá o direito de sair debaixo da lei de Deus. Se saiu foi por escolha própria. E agora justifica. Porque vem do coração justificar o pecado. Além de justificar o pecado, além de distorcer as prioridades, o coração ele minimiza o erro. Mas não é bem assim. Em Êxodo 32, Moisés se ausenta por um tempo. E Arão, junto com as pessoas ali, fazem um bezerro de ouro para os guiar. E aí Moisés volta e encontra aquela situação. E Moisés fica furioso. Então Arão chega até Moisés, no versículo 22 de Êxodo 32, e fala assim, não fique nervoso, que não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que esse povo não é brincadeira. Ele fala assim mesmo. Não fica nervoso não com o pecado do povo, porque tu sabe que o povo é inclinado a fazer as coisas do mal, né? Você sabe. Então, eles exigiram o rei, e no versículo 24 ele fala assim, e eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o. E deram-no, e eu lancei o ouro no fogo, e saiu esse bezerro. O bezerro deve ter saído de lá andando, pastor Daniel. Do meio do fogo. Eu lancei no fogo e saiu o bezerro. Olha só, nem foi culpa minha, é que saiu o bezerro. Não usamos moldes. Como que foi isso? Eu leio isso aqui, eu fico pensando,
Que desculpinha é essa? Como assim saiu o bezerro? O caldeirão saiu o bezerro andando? Como é que foi isso? Como é que pode? Olha, o fogo quente a ponto de ser moldado não é a mão humana que vai pegar e moldá-lo. É necessário uma forma. Em algum momento alguém colocou uma forma de bezerro ali, feita provavelmente de pedra ou de madeira, não sei. Mas era necessário uma forma para que se derramasse o metal quente e pegasse o formato de alguma coisa. Ou um demônio desceu lá para modelar o negócio no fogo? Alguma história mal contada para justificar o pecado. Então ele fala, ó, não fica nervoso não, Deus, com o povo, tu sabe, né, a carne é fraca. Não fique triste não, com o que aconteceu. A gente foi indo e deu nisso. E deu nisso aí. E aconteceu dessa forma. E uma coisa leva a outra. E pum, pecado. Mas não fique chateado, não. E o coração minimiza o erro. Mas eu estava só descontando. Não, mas às vezes é assim mesmo. Não, mas tem que ser assim no mundo dos negócios, tem que ser assim, tem que passar por cima às vezes. E minimiza aquilo que está errado. E o coração vira puro engano. E voltando para o texto de Jeremias, no versículo 5, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. No versículo 7 ele vai dizer o contrário. Bendito o homem, mas aí que confia no Senhor, e cuja esperança está no Senhor. Então ele diz, o homem que confia no homem é maldito. Aí você pensa, eu não vou confiar em homem nenhum não, porque se eu confio no homem, eu sou maldito. Não confio em homem nenhum não, só faço tudo de acordo com a minha cabeça. E tu é o quê? Gente, como qualquer um. Então nós levamos isso a confiar nos outros, mas não levamos isso a confiar em nós mesmos. Porque tem gente que até fala, eu não vou botar minhas esperanças em homem nenhum não, porque todo homem erra. Mas ele coloca em si mesmo, e ele também erra. Ou acaso eu sou melhor do que alguém? Ou você não está suscetível a todas as dificuldades e fraquezas de qualquer homem? Ora, mesmo um rei, com toda a sua sabedoria, ele pode errar a qualquer momento. Mesmo um guerreiro preparado, ele pode fraquejar. E nenhum homem pode ser considerado totalmente e garantido fiel nas suas escolhas. É ou não é? Ele pode errar, ele pode cair. E quando nós vemos talvez alguém que era grande e aparecia caindo e errando, todo mundo aponta o dedo. Mas bem, qual é o espanto? É um homem. Homem erra. E o mundo tenta usar isso muitas vezes para distorcer a igreja. Porque falar, pastor fulano de tal estava em pecado. O pastor é um homem. Ele pode errar. Olha, cometer um pecado é diferente de viver em pecado, viu, irmãos? Estou defendendo quem vive pecado, porque aí já é outro esquema. Estou falando de quem errou, pecou, aconteceu um erro. É homem. E é falho. Seria incrível se ele nunca tivesse errado. Aí sim eu acharia bastante incrível. Mas se errou, só mostra o que todo mundo já sabia, que se trata de uma pessoa. O problema é que quando a mídia, a internet começa a endeusar os outros, parece que eles não erram. Só parece. Parece que são criaturas perfeitas, que todos os dias de manhã cedo acordam as esposas perfeitas,
com um buquê de flores, e as coisas perfeitas já botaram a mesa antes mesmo de acordar. Não é assim na internet? Está tudo tão perfeito. Então os filhos perfeitos entram no quarto, todos arrumados já, e os pais acabaram de acordar, que eles já estão arrumados, não sei como. Não tem nenhum chorando, nenhum mijou na cama, nenhum riscou uma parede, nenhum entrou com um pedaço de caco de um jarro que quebrou. Então, quando essa pessoa perfeita peca, todo mundo se espanta. Praticamente um arcanjo. Pura ilusão. Engano do coração do homem. Imperfeitos. Então, aqueles casais perfeitos da internet, de repente anunciam que vão se separar e todo mundo, como? Que absurdo! Não acredita no que o homem te mostra. Não é verdade. Só Deus pode sondar os corações. Bendito o homem que confia no Senhor e a esperança está no Senhor. Essa é a verdade, meus irmãos. Cuidado com os entendimentos. Eu senti no meu coração tal coisa. Estou fazendo isso porque senti no meu coração. Massa, legal. É bom fazer o bem, é ou não é? Eu vi gente que falou, olha, eu vendi aqui uma coisa que tinha e vou doar porque eu senti em meu coração. Pô, legal, cara. Mas não pense que isso é espiritual não, viu? Nem sempre é espiritual. E a frase certa está aí, no sentido do meu coração. Se foi Deus que mandou, foi Deus que mandou. Aí é outra coisa. Sentiu do coração, veio do coração. Você pode fazer, não vai deixar de ser bom, mas não quer dizer que a pessoa é ultrassumo da espiritualidade. Porque veio do coração. E do coração não vem coisas espirituais, vem coisas naturais. E mesmo para que o homem seja bom, e sim, existem muitas pessoas boas, não quer dizer que ele está fazendo a vontade de Deus. Ah, eu ajudei fulano, eu fiz isso para ciclano, eu fiz uma viagem assim, eu tinha que fazer tal coisa, eu ajudo muito. Olha, meus irmãos, tem políticos que ajudam muita gente. Bandido todo. Bandido todo. Mas, na Semana Santa está lá, distribuindo peixe, distribuindo cesta básica. E o resto do ano está roubando. Ah, mas eu ajudo tanta gente. Todo mundo que chega lá pedindo ajuda, ele ajuda. Oh, que bonzinho. Cuidado com aquilo que vem do coração. Cuidado com aquela outra frase também, eu preciso ser feliz. Quem está te falando isso é o teu coração. Sabe o que é que tu precisa para ser feliz? A graça te basta. É isso que tu precisa para ser feliz. Entendeu? Ah, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um marido novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um trabalho novo, eu preciso de um lugar diferente, de uma igreja nova. Nada disso vai te trazer felicidade. Porque se a graça não te basta, nada mais vai te bastar. As tuas atitudes não podem te salvar. Elas não podem preencher o teu coração. Se algum sacrifício, como o sacrifício que Saul queria fazer, fosse válido, o sacrifício de Jesus seria inválido. Então, para que o sacrifício de Jesus tenha todo significado, os outros todos sacrifícios não valem de nada. A verdade é essa. Qualquer sacrifício, ele não tem valor real. O valor dele está no sentimento e na significância, no que ele significa, o que ele representa. Mas sacrifício que realmente tem valor, só o de Cristo. Porque senão as obras poderiam te salvar. Mas elas não podem te salvar. Por mais que você seja a irmã Dulce, não podem te salvar as tuas obras. Porque se pudessem, ela teria o mesmo poder de Cristo. O sacrifício de Cristo teria sido em vão. Ora, se o sacrifício de Cristo já salvou, nenhum outro sacrifício faz mais nada por ninguém. E quando nós jejuamos e quando fazemos sacrifício, estamos fazendo apenas para demonstrar que nos lembramos daquele sacrifício que foi feito na cruz.
Mas poder não tem. Só o de Cristo tem poder. E homem nenhum pode fazer nada para alcançar aquele nível. Ou ele teria morrido em vão. A Bíblia seria: esforça-te mais que você consegue. E não adianta se esforçar. É melhor se submeter a essa porta que lhe foi aberta. Cristo Jesus. E é por isso que às vezes nós vemos uma pessoa e falamos: rapaz, essa pessoa não é brincadeira não. Mas ela vai ser salva. E vemos outro e falar: ai, fulano é tão bonzinho, e vai para o inferno. E às vezes a gente vai ter aquele sentimento de que isso não é justo. Mas é um sentimento teu. A justiça vem de Deus, e ela é maior do que a minha. E se eu colocar a minha justiça acima da justiça de Deus e achar que eu entendo mais justiça do que Ele, não faz sentido eu estar aqui. Então tem coisa assim que eu acho um absurdo, mas é o que eu acho não faz diferença. Você não acha que aquele cara que chegou lá no finalzinho do expediente trabalhou, e aquele que trabalhou o dia inteiro lá na parábola ganharam a mesma coisa, você não acha um absurdo? Eu acho um absurdo. E Jesus despedaça o que você acha, falando: como pode ser injusto, se é o que eu combinei com ele? Você fala: meu Deus, é verdade, eu tinha combinado isso com Jesus, e agora eu estou achando um absurdo, só porque o outro ganhou igual e não fez quase nada. Veja como é o coração do homem. Ele se esquece do acordo que ele fez, e ele olha para o acordo do próximo, e agora ele acha o mestre injusto, porque o acordo que outra pessoa fez é melhor do que o acordo que ele fez, mesmo o mestre tendo cumprido cada parte do acordo que fez com ele. É brincadeira, Daniel? Alguém fez um contrato, o outro cumpriu tudo, depois ele fala: esse contrato é injusto. Por que o contrato é injusto? Eu cumpri tudo que está no contrato. Mas tem um contrato que outra pessoa fez contigo e ela estava sendo mais beneficiada do que eu. Qual o sentido disso? Esse é o coração do homem. Cuidado com a frase: eu preciso ser feliz. Porque ela pode te levar a um caminho de morte. E a felicidade aqui na terra não pode ser trocada pela felicidade eterna. Vou correr aqui um pouquinho para a gente terminar. Então nós entramos no problema do fariseu. O fariseu, ele faz o que é bem, o que é bom, né? É porque eu botei bem, porque realmente não é bom, é bem, aos olhos dos homens. Porque o bom, na palavra de Deus, ele é absoluto. O que é bom, não necessariamente a alguém. Mas o bem, ele pode ser bem para um e mal para outro. Então entenda que tem uma diferença aí entre aquilo que é bom para algumas pessoas ou para você e aquilo que, por definição, por natureza, na palavra de Deus, é o bom. Então Jesus fala: bom só tem um, que é o Pai. Para demonstrar que o que é bom aos olhos daquele jovem, não necessariamente é absolutamente bom. E a verdade, meus irmãos, é que praticamente nada que nós julgamos ser bom é absolutamente bom. Ele vai ter um lado bom e um lado ruim. É ou não é? Então nós temos que entender que quando nós aceitamos aquilo dizendo que aquilo é bom, talvez seja bom para a gente, mas não necessariamente aquilo ali é como é que eu posso dizer? É a melhor escolha ou a melhor coisa possível aos olhos de Deus. E lá está o fariseu. O fariseu, ele faz aquilo que é bom aos olhos. Ele ajuda, ele doa, ele vai na casa dos outros orar, ele sempre está nos cultos, e ele faz tudo isso, seguindo a sua rotina, e ele tem o seu coração justificado. O seu coração justifica. Porém, diante de Deus, ele não encontra a justificação.
E do outro lado nós temos o pecador, que não faz essas coisas, que não cumpre tudo isso, então o seu coração lhe condena. Olha que interessante. O coração lhe condena. Então, na hora de orar, ele bate em seu coração e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou descarado, eu passo os outros para trás, porque eu falo palavrão mesmo, eu fico nervoso, saio passando por cima dos outros, porque o seu coração lhe condenou. E a palavra de Deus diz que esse saiu dali justificado, enquanto o outro, que o seu coração lhe justificou, saiu dali condenado. Meus irmãos, muito cuidado quando o teu coração te justifica. Ei, tem algo errado. Opa, eu estou me achando bonzinho demais. Tem alguma coisa errada aí. Abre teu olho. Se teu coração está achando bom, ele está te enganando. A gente não é bom não, bom é Deus. Não te engana. Aquilo que a gente faz não nos justifica. Mesmo que eu vendesse tudo que tenho e doasse, mesmo que eu entregasse a minha vida a trabalhar pelos pobres, fracos e oprimidos, e saísse em missão e não voltasse até que morresse, mesmo assim eu não seria bom. Como pode meu coração me justificar? Não caia nessa. Pergunta onde tem errado, entrega os teus pecados aos pés do Senhor e Ele te perdoará. Lembra da mulher adúltera? Não havia dúvida sobre o adultério dela. Em nenhum momento Jesus questiona se ela era ou não adúltera. Não é esse o questionamento. O pecado havia sido feito. E então, quando todos vão embora, ele pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? E ela diz: se foram. Se foram por quê? Porque Jesus perguntou: quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então os outros acusadores, os que estão fora, que falam coisas no teu ouvido, que falam que tu está errado mesmo, que não sei o quê, isso aí não vale de nada, foram tudo embora. Mas ficou Jesus. E sabe qual era o problema daquela mulher? É que Jesus não tinha pecado nenhum. E Jesus tinha todo o direito de pegar uma pedra e acabar com a conversa. Inclusive, é isso que fala na Bíblia, né? Mas Jesus vira para ela e fala assim: pois bem, eu também não te condeno. Olha, se era Ele que tinha o direito de nos condenar, porque todos os outros estavam cheios de pecado, assim como nós. Mas Ele mesmo disse que não a condenava. Quem sou eu para condenar? Alguém. Mas veja que em nenhum momento o pecado foi diminuído. Todo mundo sabia o pecado dela. Inclusive o próprio Jesus fala: vá e não peques mais. Porque a batalha não é contra o pecador, é contra o pecado. A guerra que Jesus estava travando não era contra o pecador. Para falar a verdade, se você ler a Bíblia toda, você vai ver Jesus sendo brando e amoroso com os pecadores. Ele era bravo e batia muito nos fariseus, mas nos pecadores não. Agora, ele era contra o pecado. Isso ele era contra. Eu vou pular umas partes aqui, vou para o final, porque senão não vai dar tempo. O problema não está no fruto, está na fonte. Então nós vamos lá em Marcos 7, no capítulo 20, diz assim: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os pensamentos maus, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem.
Então, o problema aí está nos males? Ai, Senhor, me perdoe pelo meu pecado. Tudo bem. Mas se eu não tratar a raiz, como a raiz da palavra, a cobre, não adianta. Desculpa pelo fruto. Porque o próximo fruto que vier, vai vir contaminado do mesmo jeito. Aquilo vai continuar e se repetir, e se repetir, e se repetir, e se repetir. E por mais que você se arrependa de cada um das vezes que você pecou, cada uma das vezes, esse pecado permanece. Porque ele vem de dentro. Não por acaso a Bíblia fala em retirar o coração de pedra e dar um novo coração, porque existe uma substituição neste ponto de onde vêm as coisas. Da mesma forma, é necessário que a gente troque de coração. Um coração segundo a vontade de Deus é a única forma de parar com esse tipo de fruto. Olha, meus irmãos, o problema que o versículo desata aqui não é sobre as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, o adultério, a fornicação, o homicídio, a soberba e a loucura, não. O ponto-chave é que vem de dentro. É que já está aí. E como Deus faz para trocar esse coração? Essa raiz de onde vêm as coisas. Já que na própria palavra, se eu continuar lendo o texto, você vai ver que é a fonte de onde vem nosso futuro. Bom, para se trocar a fonte, para se trocar a raiz, Deus sugere um enxerto. O que é o enxerto? O galho é cortado, separado daquela raiz, que não é boa, ou que não está plantado em um bom lugar, e ele é enxertado, colocado em uma raiz nova. E essa raiz é Cristo Jesus. Se nós não formos arrancados de nossa natureza e enxertados em nova natureza, a gente não consegue se livrar desse coração. A gente não consegue suplantá-lo. Não existe força humana que o faça. Nós temos que trocar as raízes, trocar de onde vem a energia, trocar a seiva, uma nova seiva, um novo sustento, uma nova raiz, um novo coração, um novo sangue, novos frutos. Os novos frutos, os frutos que vêm do Espírito. Assim como uma planta que é arrancada da sua raiz antiga, enxertada em uma nova, ela gera frutos diferentes, nós também podemos gerar frutos diferentes. Mesmo o nosso coração seja inclinado para o mal, quando arrancados dessa natureza, enxertados em Cristo Jesus, aí nós começamos a gerar os bons frutos. Agora entende, meus irmãos, uma árvore ruim não pode gerar frutos ruins. Enquanto nós estivermos com aquela natureza antiga, mesmo os frutos que aparentam ser bons, não serão. E isso tem enganado muitas pessoas, porque às vezes o fruto tem a aparência de bom. Parece até que é doce, mas ele vai fazer mal, porque não vem do DNA correto, da raiz correta. Não vem de Deus. Aquilo que não vem de Deus não pode ter bom proveito. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Tem uma certeza que eu tenho, é que tudo de bom vem de Deus. Tudo de bom. Tudo que nós temos, que é bom, nossas posses, nossa família, nossa prosperidade, nossa sabedoria, tudo que é bom vem de Deus. Que coisa maravilhosa que Deus derrama sobre nós. Ele faz e faz com abundância. E quando nós aceitamos a abundância de Deus, Ele nos dá em abundância também. Mas é importante que nós entendamos de onde vêm as coisas. Porque às vezes a soberba, o nosso coração, pode nos fazer achar que alguma das coisas que nós temos veio de nós mesmos.
Sendo que nós temos a convicção que tem pessoas mais preparadas e mais inteligentes que não alcançou aquilo que nós alcançamos. Eu não estou aqui jogando fora o esforço humano, nem jogando fora a preparação ou o estudo. Mas entendo que nada disso garante alguma coisa. A própria Bíblia fala que a quantidade de cavalos e a quantidade de carruagens não garante a guerra, não garante a vitória. Da mesma forma, a preparação e o estudo não garante o sucesso. E uma vida saudável e academia não garante uma velhice boa. A gente viu essa semana a morte de uma pessoa que era o Oscar, né, que era um esportista, gente pequeno. Eu via ele ganhando medalhas e troféus. E morreu com menos de 70 anos. Uma vida saudável, uma pena ter morrido novo, mas não há garantias. A única coisa certa na vida é Deus. A única coisa certa na vida é o porvir, é para onde você vai. A única coisa certa na vida, ela vem depois da vida. É aquilo que Deus te promete, é aquilo que Ele vai cumprir. Essa é a única coisa certa, meus irmãos. Não ouça o teu coração. O teu coração é enganoso. Nem sempre o que você sentiu em seu coração é o mais certo. Recorra à Bíblia. Nem sempre o eu tenho que ser feliz te fará feliz. Se você se lança aos seus desejos, você talvez ganhe o mundo todo e perca a sua alma. Igual aquele rei que tinha juntado seus celeiros e falou: agora farta-te minha alma, porque o meu sustento está garantido. E a Bíblia diz: louco, hoje mesmo será pedida a tua alma. E o que tu tem? Para quem será? Que diferença faz o que eu tenho naquele momento? Talvez alguém possa comprar um caixão de ouro ou uma lápide de mármore. E o que isso vai mudar para ele? Nada, nada. A única coisa que muda, meus irmãos, é o quanto estamos apegados a Deus. Então aproveita o tempo que nós temos para nos estarmos mais próximos de Deus, para que isso realmente faça diferença em nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, porque Tu tem derramado bênçãos sobre o Teu povo, Pai. Ó Deus, Tu tem nos abençoado, Pai. Eu reconheço que tudo que temos vem de Ti, Pai. Ó Deus, mas não nos deixe, Pai, ser enganados pelos encantos do coração, Pai. Ó Deus, pelos desejos da carne, Pai. Ó Deus, pelos sabores, Pai, do mundo. Ó Deus, que possamos possuir tudo sem nada nos possuir, porque nós temos dono. Nós somos Teus. Ó Deus, que nós soubamos, Pai, sacrificar, Pai, mas que nós mais do que isso soubemos obedecer, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Pai, ofertar com alegria, Pai, mas que também nós podamos subjugar com alegria, Pai, a Tua vontade seja soberana em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.